Me humilharam no jantar da família, ativei o arquétipo Cleópatra e retomei o controle. Antes de começar essa história, já se inscreve no canal e deixa seu like, porque o que você vai ouvir aqui não é só um relato, é um espelho de algo que acontece silenciosamente em muitas famílias, em muitas mesas de jantar, em muitos olhares atravessados que dizem mais do que palavras. Essa história começa numa noite comum, daquelas que parecem inofensivas, mas carregam décadas de expectativas, comparações e feridas não resolvidas, e talvez você se reconheça mais do que imagina em cada detalhe. Era um jantar de família. Mesa grande, comida farta, risadas que soavam ensaiadas demais. Eu cheguei alguns minutos depois do horário, não por descuido, mas porque precisei respirar antes de entrar. Sempre que me sentava naquela mesa, algo em mim encolhia. Não era medo explícito, era um tipo de alerta silencioso, como se meu corpo soubesse que ali eu não era vista como sou, mas como o papel que me deram anos atrás. A filha que não deu certo, a prima que poderia estar melhor, a mulher que ainda não chegou lá. Sentei, sorri, observei e decidi, sem saber ainda como, que aquela noite seria diferente. No começo, tudo parecia normal. Perguntas superficiais, comentários sobre o clima, elogios exagerados a quem sempre foi o favorito da família. Mas bastou o assunto virar trabalho, dinheiro e conquistas para o clima mudar. Um comentário aqui, outro ali, sempre disfarçado de preocupação. E você, ainda está tentando aquele projeto? Nossa, que coragem viver assim, eu jamais conseguiria. As frases vinham com sorrisos, mas carregavam veneno. O tipo de veneno que não mata na hora, mas corrói por dentro. Eu sentia o rosto esquentar, a vontade de me justificar, de explicar, de provar. Era assim que sempre funcionava. Até aquela noite. Quando a humilhação veio de forma mais direta, foi como um golpe seco. Um parente riu e disse, autossuficiente para todos ouvirem, que eu sempre fui sonhadora demais, que precisava cair na real. Algumas pessoas riram constrangidas. Outras baixaram os olhos. Ninguém me defendeu. E, por um segundo, o velho roteiro tentou se ativar dentro de mim, o impulso de me diminuir, de brincar com a própria dor, de aceitar o papel para manter a paz. Mas algo diferente aconteceu. Um silêncio interno se abriu. E nesse silêncio, eu lembrei. Eu lembrei de algo que não era uma técnica, nem uma frase pronta, nem uma afirmação positiva. Era uma postura. Um estado. O arquétipo de Cleópatra não é sobre sedução barata ou poder externo. É sobre soberania interna. É sobre presença. É sobre saber quem você é sem precisar convencer ninguém. Naquele instante, eu parei de tentar ser aceita naquela mesa. E quando você para de pedir aceitação, algo muda completamente. Eu respirei fundo, não de forma teatral, mas consciente. Endireitei a postura. Levantei o olhar. E respondi com calma. Sem ataque. Sem defesa. Disse algo simples, mas firme. Que eu estava exatamente onde precisava estar, construindo algo que fazia sentido para mim, e que entendia que nem todos conseguiriam compreender isso. O tom não foi agressivo. Foi estável. E estabilidade desconcerta quem espera reação emocional. O silêncio que se seguiu foi pesado. Mas, pela primeira vez, não foi desconfortável para mim. Foi para eles. Nesse momento, algo sutil aconteceu. A dinâmica da mesa mudou. Não porque eu ganhei uma discussão, mas porque eu saí do jogo invisível da aprovação. O arquétipo de Cleópatra se manifesta quando você ocupa o seu espaço sem pedir licença. Quando você não se explica demais. Quando você não reage no automático. Quando você escolhe a própria dignidade, mesmo que isso custe o conforto momentâneo. Eu continuei jantando. Conversando com quem se aproximava de verdade, ignorando provocações veladas. E, curiosamente, algumas pessoas começaram a me olhar diferente. Não com pena, com respeito. Enquanto você assiste essa história, talvez esteja percebendo que o poder não está em humilhar de volta, mas em não se deixar diminuir. E é interessante notar que, enquanto muita gente perde energia tentando provar valor em ambientes que nunca vão reconhecer, existem pessoas comuns, sem tempo sobrando, aprendendo a criar fontes de renda e autonomia emocional sem precisar se expor ou viver reféns da aprovação alheia. Se isso fizer sentido para você, existe um material no link da descrição que explica como algumas pessoas estão organizando isso de forma prática e consistente. Mas voltando à história, o jantar seguiu. E eu senti algo raro, leveza.
Não porque tudo ficou perfeito, mas porque eu não estava mais em guerra comigo mesma. A antiga versão teria saído daquele jantar exausta, remoendo cada comentário, cada risada. Aquela noite foi diferente. Eu saí inteira. E isso tem um impacto profundo, porque quando você muda o estado interno, as pessoas sentem. Mesmo que não saibam explicar. Mesmo que resistam. Nos dias seguintes, percebi reflexos disso. Mensagens inesperadas. Um convite para conversar. Um pedido de desculpas disfarçado. E também silêncio de quem sempre precisou me ver menor para se sentir maior. E tudo bem. O arquétipo de Cleópatra ensina algo essencial. Nem toda perda é prejuízo. Às vezes, perder o lugar antigo é o preço de ocupar o trono interno. Talvez você esteja se perguntando se isso é algo que acontece da noite para o dia. Não é. Aquela noite foi um ponto de virada, mas a construção foi anterior. Foram meses observando meus padrões, percebendo onde eu me explicava demais, onde eu me diminuía para caber, onde eu confundia amor com aceitação. Cleópatra não se ativa em quem quer dominar os outros, mas em quem para de se abandonar. Essa história não é sobre vencer a família, mas sobre sair de dinâmicas antigas. Muitas vezes, a humilhação vem de pessoas que nos conhecem desde sempre e resistem à nossa mudança. Quando você muda, o sistema tenta te puxar de volta. Comentários, piadas, desvalorização. É um teste. E o erro mais comum é reagir com raiva ou submissão. O caminho do meio é a presença consciente. É a firmeza silenciosa. Eu aprendi que não precisava convencer ninguém naquela mesa. Precisava apenas não me trair. E isso muda tudo. Quando você se mantém íntegra, mesmo sob pressão, algo se alinha. Não é místico. É psicológico. É energético. É postura. É identidade. E identidade não se negocia. Talvez você já tenha vivido algo parecido. Um almoço, um aniversário, uma reunião onde você sentiu que estava sendo medida, comparada, diminuída. E talvez tenha saído dali com a sensação de que algo morreu um pouco por dentro. Essa história é um convite para fazer diferente. Não para brigar. Não para se afastar de todos. Mas para escolher, conscientemente, não participar mais de jogos que te custam a alma. O arquétipo de Cleópatra não pede aplauso. Ele sustenta silêncio. Ele observa. Ele escolhe. E quando você entra nesse estado, percebe que o controle que você buscava fora sempre esteve dentro. Não é controle sobre pessoas, mas sobre a própria resposta emocional. E isso é liberdade. Com o tempo, percebi que aquela noite não foi sobre humilhação. Foi sobre um rito de passagem. Um momento em que a antiga versão não funcionava mais. E toda transição dói. Mas também liberta. Hoje, quando sento naquela mesa, não espero nada. E por isso, recebo respeito. Quando você para de implorar por lugar, o lugar se reorganiza. Ou você percebe que não precisa mais dele. Se essa história te tocou de alguma forma, escreve nos comentários. Em que situação você sentiu que precisou se diminuir para manter a paz? Compartilhar isso ajuda mais pessoas do que você imagina. E se você quer continuar explorando como arquétipos, consciência e postura interna influenciam suas relações e decisões, fica por aqui. Os próximos vídeos aprofundam exatamente esse ponto, sem fantasia, sem promessas vazias, apenas clareza. Porque, no fim, ativar o arquétipo de Cleópatra não é sobre ser admirada. É sobre se respeitar. E quando você faz isso, o mundo responde. Não sempre do jeito que você espera, mas do jeito que você precisa para não voltar a se perder.